Graças a Deus e graças a Jesus. Bendito seja Deus, nosso Pai, que em sua misericórdia infinita nos reúne no amor do Cristo. Estamos então em setembro, o chamado Setembro Amarelo, o mês dedicado à prevenção do suicídio, esse mal que ainda assola a humanidade terrena, e onde todos nós temos que fazer o que está ao nosso alcance para colaborar com o Cristo nesta obra bendita da transformação deste mundo de provas e expiações em que nós nos encontramos em um mundo regenerador. As penas são sempre proporcionadas à consciência que se tenha das faltas cometidas. Repetindo, as penas são sempre proporcionadas à consciência que se tenha das faltas cometidas. Isto é a resposta que está no Livro dos Espíritos, na questão 952A. Nesta abordagem que nós iniciamos com esta colocação do Livro dos Espíritos, está contida na obra básica da codificação para que possamos esclarecer que a morte por suicídio, sempre um crime perante a lei divina, não acarreta ao espírito sofrimento de igual teor e modo, porque Deus é justo e bom, levando em consideração o nível de consciência do indivíduo na prática do ato. O fato de termos pontos comuns nas narrativas dos espíritos suicidas apenas demonstra que no processo pós-morte existe uma regra geral que o comanda, mas as particularidades variam ao infinito. É importante compreendermos isso para corrigirmos posturas sintetizadas, posturas errôneas em expressões como: coitado, vai sofrer muito. A morte por suicídio só acarreta sofrimentos inenarráveis. É um engano essa generalização. Isso é um equívoco. Nem todos os suicidas vão passar pelo que passaram os espíritos identificados na obra Memórias de um Suicida, da nossa querida médium Ivone do Amaral Pereira. Sem dúvida, o suicídio como um ato contrário à lei divina acarreta sofrimentos tanto perispirituais como principalmente morais. Mas cada espírito, por ser uma individualidade mergulhada no cosmo divino, com a sua carga pessoal e evolutiva, sofrerá de acordo com a intenção, com o grau de sua consciência, tendo os seus sofrimentos muitas vezes atenuados por méritos anteriormente conquistados, e principalmente pela intercessão daqueles que por eles fazem preces, orações que lhes concedem amor. Não há como escapar dos efeitos deste ato contrário à vida, mas eles serão proporcionais, pois a lei de Deus não é a lei de Talião. Se a legislação humana leva em conta, embora imperfeitamente, as circunstâncias, premeditação ou não do crime em que foi praticado, então nós temos que ver a aplicação da pena, quanto mais é Deus que vai entender do que nós. Deus é a perfeição absoluta, Deus é o Todo-Poderoso. Então, essas circunstâncias, a premeditação, a elaboração, tudo isso será levado em conta por Deus. Afinal, Ele é a perfeição absoluta.
Segundo os espíritos superiores responsáveis pela codificação, eles, no Livro dos Espíritos, nas questões de 943 até a 957, eles traçam as principais causas dos suicídios. Vamos lá. 1. O desgosto pela vida. Efeito da ociosidade, da falta de fé e da saciedade. São 3 aspectos que merecem a nossa análise, pois se a ociosidade, não ter o que fazer, leva ao suicídio, a falta de fé em nada, acreditando além do dia a dia, também remete o homem para essa fuga da vida. Do outro lado, temos a saciedade, ter tudo e não se preocupar com o ganha-pão, que pode entediar o indivíduo, remetendo-o também ao suicídio. 2. O erro no exercício das faculdades. As nossas faculdades intelectuais e morais devem ser exercitadas com um fim útil e segundo as aptidões naturais de cada ser. Aqui temos uma advertência aos pais irresponsáveis, que muitas vezes forçam os filhos a seguir esta ou aquela profissão, violentando as suas tendências. E também uma advertência para o bom uso das nossas faculdades, pois o uso irresponsável acarreta efeitos nocivos que podem levar o homem a tentar fugir aos problemas acarretados por ele mesmo. 3. A falta de visão sobre a vida. Devemos viver com um fim superior. Somente assim suportaremos as vicissitudes da vida, com paciência e com resignação. O homem deve agir tendo em vista a felicidade, e ele só conseguirá isso se o processo da sua educação, responsabilidade dos pais e professores, der a ele condições de se sentir espírito imortal, de compreender que a vida é muito mais do que nascer, viver e morrer. O orgulho, vergonha de trabalhar com as próprias mãos e assim descer na escala social. Muitos de nós ainda temos vergonha de executar as tarefas ditas menores, inferiores, ou por circunstâncias da vida, perdendo uma boa posição social, nós nos recusamos a iniciar os nossos esforços em um trabalho humilde, em um trabalho simples. É o orgulho perpetrando milhares de suicídios. É o orgulho levando inúmeros companheiros de jornada a desertar da vida por esta porta enganosa. Somente a compreensão e a vivência da solidariedade, da cooperação e do trabalho desde pequeno podem evitar este quadro. A doutrina espírita não fica apenas nas explicações sobre causas e consequências do suicídio. Ela mostra igualmente as ações que podemos ter para auxiliar as pessoas com tendência ao suicídio. São as chamadas ações preventivas, atitudes preventivas. São muito importantes e que nós podemos resumir mais ou menos nestas: colocar-se mais próximo da pessoa como um verdadeiro amigo, fazê-la sentir-se amada, levantar a sua autoestima através do elogio sincero às suas capacidades, dar a ela objetivos na vida, conscientizar a pessoa a respeito
das consequências do ato além-túmulo e das dores que afligem os familiares. Sugerir-lhe dar-lhe um pouco mais de tempo para resolver os seus problemas. Dialogar com bondade e paciência. Evitar oferecer bases ilusórias, utopias para esperanças que o tempo se encarregará de desmanchar. Estimular a valorização pessoal. Acender uma luz no túnel do desespero de cada indivíduo. Exercitar a oração e a fé. Indicar leituras otimistas e espirituais. Incentivar a frequência à casa espírita com terapêutica da palestra, do passe e da água fluidificada, ou mesmo frequentar igrejas, templos, casas de orações, de acordo com aquilo que a criatura professa. Mostrar que devemos aceitar as pessoas como elas são, sabendo conviver com as diferenças. E fazer com que a pessoa compreenda que devemos aceitar a vida como ela nos apresenta, fazendo tudo por melhorá-la incessantemente. E aí, a que conclusão nós chegamos? Que temos na doutrina espírita as explicações sobre o suicídio e que podemos erradicá-lo da face da terra. E é nisso que devemos colocar todas as nossas forças, pois o Espiritismo revive o Evangelho à luz da vida imortal, dando ao homem novas diretrizes para a sua vida. A palavra de Allan Kardec, no comentário à questão 957 do Livro dos Espíritos, serve de base para encerrarmos a nossa colocação. Ele diz: a religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio como contrário à lei natural. Todas nos dizem, em princípio, que não se tem o direito de abreviar voluntariamente a vida. Mas por que não se tem esse direito? Por que não se é livre de pôr um termo aos próprios sofrimentos? Estava reservado à doutrina espírita demonstrar pelo exemplo daqueles que sucumbiram, daqueles que desertaram da vida, que o suicídio não é apenas uma falta como infração a uma moral, consideração que pouco importa para certos indivíduos, mas um ato estúpido que nada ganha quem o pratica e até mesmo pelo contrário. Não é pela teoria que ele nos ensina isso, mas pelos próprios fatos que coloca sobre os nossos olhos. Amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Olhando para os nossos irmãos e companheiros de jornada, identifiquemos neles companheiros, amigos que também caminham aqui fazendo as devidas reparações para que possamos juntos reconciliar-se com a lei divina. Que possa as luzes da doutrina espírita iluminar a nossa jornada. Que seja o Evangelho de Jesus o nosso companheiro de todas as horas. E que sejamos nós os instrumentos para que possamos trabalhar para que cada vez mais as pessoas compreendam esta porta enganosa que é o suicídio. E que a vida é muito, muito mais do que nascer, viver e morrer. Graças a Deus e graças a Jesus.